Eu devo remover o freio, manter o freio, como manter a estabilidade. Como é que eu vou intervir nessa situação? Quando o diastema é um problema. Do diastema na dentadura decídua, do diastema na dentadura mista e do diastema no adulto. Na infância, é normal termos o diastema nas crianças. 77% das crianças apresenta diastema interincisivo. Graças a Deus, isso é ótimo. Na dentadura decídua, é ótimo que as crianças tenham o diastema. E a gente observa, a mãe às vezes chega no consultório e fala assim, doutor, tá muito feio esse espaço. Eu falo pra ela, ajoelha e reza, porque graças a Deus o seu filho tem o arco tipo 1 de Bowman. Ele tem espaços fisiológicos para erupção dos dentes permanentes. 50% dos dentes permanentes vão irromper alinhados se o seu paciente tiver o arco tipo 1 de Bowman, que são os espaços entre os dentinhos decíduos. Só que tem um detalhe, nós também temos aquele pacientezinho que não tem o arco tipo 1, ele tem o arco tipo 2, que são pouquíssimos diastemas, como você está vendo aqui. E aí nesse caso complica um pouco mais, porque somente 22% dos dentes permanentes vão conseguir romper alinhados. Mais uma informação, o diastema pode persistir e a etiologia é multifatorial. Então chega o paciente no seu consultório com uma abertura entre os dentes e você normalmente, e eu também já fiz isso várias vezes, normalmente a gente culpa o freio labial. Ah, não, tem que tirar o freio que isso aí resolve fácil. Se não tirar o freio, depois recidiva. Calma, não é bem assim não. A etiologia pode ser por conta de uma discrepância entre dente e osso, uma discrepância positiva, significa que nós temos pouco dente ou então dentes pequenos para uma quantidade grande de osso, um arco muito grande. Mais um fator etiológico é a microdontia. A microdontia são os dentes pequenos, também formando uma discrepância dente-osso. Genesia de incisivos laterais superiores. Claro, menor quantidade de dentes provoca a abertura de diastemas. Mais um fator etiológico seria sucção ou hábitos, sucção de lábio, dedo e tudo mais. Lógico, porque aí os dentes poderiam estar protruídos e formar diastemas. Pode ser por um fator hereditário e pode também, por último, ser por conta do freio labial hipertrófico. E na dentadura mista, quando eu observo um diastema? Na fase do patinho feio, eu observo muito esses diastemas. É sempre normal o diastema aparecer. Segundo Taylor, o diastema mediano no arco superior mostra-se presente em 97% das crianças durante a erupção dos incisivos centrais permanentes. Então o paciente que chega na fase do patinho feio com diastema, a mãe do paciente às vezes pede pra gente fechar. Qual é a sua atitude? Mãe, não tá na hora. Nessa fase não se fecha esse diastema. Quando ocorrer a erupção dos laterais, a porcentagem desse diastema, que antes era de 97%, cai para 48%. Hélio, explica melhor. Seu paciente chegou bem jovenzinho, não nasceu lateral ainda, tá lá com aquele diastema entre os incisivos, na fase do patinho feio. 97% deles vão aparecer assim no consultório. Nasceu lateral. Esse diastema, que era 97% dos pacientes, quando nasce o lateral, somente 48% dos pacientes vão apresentar o diastema. E olha que interessante. E a hora que erupciona o canino permanente superior, isso cai para 7%. Significa, então, que o diastema entre os incisivos na dentadura mista, ele vai praticamente ser fechado espontaneamente. Não precisa você colocar a mão. Não tem necessidade de você fazer nada. Lógico, vai acontecer o fechamento espontâneo sempre? Nem sempre. Se esse diastema tiver um espaço, tiver um tamanho de até 1,8 milímetros, a possibilidade de autocorreção é de 50%. Mais uma informação muito massa. Chegou o paciente na fase do patinho feio e esse diastema tem um tamanho menor do que 2 milímetros, menor do que 1,85 milímetros. Existe uma enorme 50% de chance dele fechar sozinho. Continuando, eu posso fechar esse diastema precocemente, professor? A mãe do meu paciente está insistindo comigo. Ela está pedindo para fechar o diastema. Ou então tem alguma situação que eu vou poder fechar esse diastema precocemente? Tem sim. Não é ideal, mas tem situações. Mas deixa eu te explicar por que não é ideal. Pode ocorrer, por exemplo, se você fechar esse diastema antes da hora, pode ocorrer a retenção dos caninos pela perda do espaço provocada pela verticalização dos incisivos laterais. O incisivo lateral, às vezes, erupciona e a raiz dele fica inclinada levemente para mesial. Se você tenta fechar o espaço, você pode jogar a raiz do lateral contra o canino e pode sim acontecer a retenção do canino. Então isso não é ideal, o diastema na fase do patinho feio. Em resumo, o correto é fechar o diastema depois da erupção dos caninos. Toda regra tem exceção. Se de repente falta espaço para os laterais, como você está observando aqui, dá uma olhada aqui nessa fotografia. O lateral vai ter dificuldade de erupcionar. Então aqui você está observando, não tem espaço para o lateral e tem um espaço aqui entre os centrais. Nesse momento eu posso sim fechar o espaço dos centrais para deixar o lateral erupcionar. Aqui você pode observar que foi fechado o espaço apenas com fios de amarrilho. Essa história de colocar
2 brackets nos 2 centrais, ou então 2 tubos colados um pouco mais para mesial nos 2 centrais. Colocar um fio de amarrilho, nesse caso aqui foi feito com fio de amarrilho e eu faço com fio de amarrilho, eu prefiro fazer assim. Coloca um fio de amarrilho 0,25 e faz um torniquete, aperta, dobra a pontinha e deixa. Você vai estar comprimindo o ligamento periodontal e sempre de uma maneira muito lenta e gradativa para que não aconteça a hipertrofia do freio labial. Dessa forma, esse freio labial ele pode ir se adaptando aos poucos. Poderia, como tratamento também, fazer dessa maneira aqui que você está vendo, simplesmente colocar um fio nos brackets e colocar um elástico em corrente, mas vai acontecer a hipertrofia do freio e isso para nós não é legal. Então o melhor é que você faça simplesmente com fio de amarrilho 0,25 ou 0,30, fazendo essa torção do fio de amarrilho uma vez a cada 30 dias. Ai, professor, vai demorar demais para fechar. Não é corrida, você não está apostando corrida com ninguém. Vai demorar um pouquinho, mas vai fechar. A literatura parece concorde em não indicar a frenectomia antes do movimento ortodôntico, antes de fechar o diastema, pois o fechamento do diastema e a compressão da papila interdentária podem funcionar como um estímulo para promover a atrofia do tecido fibroso interposto entre os incisivos. Então é exatamente isso que a gente faz hoje. Primeiro a gente fecha o diastema de uma maneira lenta, espera que esse organismo faça a readaptação desse tecido fibroso e aí depois, se caso, depois de 4 ou 5 meses, não houve uma atrofia do tecido fibroso do freio labial, a gente pede para o paciente fazer a cirurgia do freio. Mais uma afirmação. Numa minoria de pacientes, durante o período de contenção, o profissional pode notar um resultado inverso. A hipertrofia da gengiva, da papila gengival. Pode acontecer, você fechou e pode acontecer dessa papila gengival, depois de um tempo, ficar hipertrófica. Nessa situação, antes da remoção da contenção, é importante que você encaminhe o seu paciente para o periodontista ou cirurgião para fazer a remoção do freio labial. O paciente que tem dentadura mista, fase do patinho feio, graças a Deus, é normal, a não ser que eu tenha que fechar levemente para os laterais erupcionarem. E eu tenho que esperar os caninos erupcionarem, verificar o diastema para depois terminar de fechar. E se caso, depois de 4, 5 meses, essa gengiva tenha retraído, tenha deixado de ficar hipertrófica, eu não preciso mandar para cirurgia. Se ela de repente está inchada, está hipertrófica, eu tenho que mandar para cirurgia. A frenectomia no adulto nos gera algumas dúvidas. Qual é o motivo, por exemplo, de não fechar espontaneamente o diastema nos adultos? Por que no adulto, o adulto chega no consultório, por que alguns têm um espaço entre os dentes? Eu posso ter, por exemplo, um adulto com dentes pequenos. Se os dentes são pequenos, esse diastema foi mantido justamente por conta disso. E aí eu vou fechar, eu vou aumentar os dentes e vou fazer uma contenção fixa. Eu posso ter também pacientes com diastemas persistentes, mas são aqueles pacientes com agenesia dos laterais. De novo, está faltando massa dentária superior, está faltando 2 dentes aqui. Por isso que o diastema está aberto, por isso que ele não se fechou espontaneamente. Eu posso ter também microdentes, observe esse lateral e outro lateral. Esses laterais deveriam ser de tamanhos normais para promover o fechamento desse diastema durante a erupção deles. E agora o que eu tenho que fazer? Fecha o diastema com seu aparelho ortodôntico, aumenta os laterais e faz uma contenção fixa para o resto da vida. Preciso tirar o freio? Não, você não precisa, só se ele for ficando hipertrófico depois de um período. Número 4, às vezes eu tenho pacientes com hábitos. O paciente de repente coloca o lábio debaixo dos dentes, ou talvez esse paciente tenha o hábito de chupar dedo, mesmo que seja adulto. Ele faz uma alavanca, empurra os dentes para frente e o posicionamento anterior desses dentes vai abrir diastemas. Ou de repente o lábio fica o tempo todo aqui debaixo. E aí vai acontecer os diastemas, vai abrir os diastemas. E o quinto item, de repente o paciente nem sabia, mas ele tem aqui um mesiodens. E esse mesiodens manteve o passamento entre esses 2 centrais, e aí esses centrais não conseguiram fechar e dar espaço para os caninos, tanto é que os caninos ficaram ectópicos. E aí esse espaço manteve-se durante a idade adulta. E o freio labial? O coitado e injustiçado freio labial. O diastema mediano persistente na dentadura permanente pode mostrar-se combinado a um freio labial superior hipertrófico. Devido a essa associação, a odontologia nas décadas iniciais do século passado via no freio labial o fator etiológico primordial do diastema interincisivos na dentadura permanente. A frenectomia preventiva era um procedimento realizado rotineiramente. Em meados dos anos 40 e 50, uma análise crítica de diversos estudiosos começou a modificar a interpretação do freio labial. Era apenas uma associação. A gente via o diastema e pensava assim, tem diastema porque tem o freio, então vamos eliminar o freio. E não é bem assim que funciona. Que o freio labial superior, ele apresenta-se bastante volumoso e extenso e ele insere-se profundamente na papila palatina, sulcando e dividindo o arco alveolar em 2 partes. Entretanto,
o freio apresenta uma tendência à remissão. Remissão é que ele volta a ficar menor ao longo da vida. Então, com a erupção dos dentes descidos e a continuidade do desenvolvimento vertical dentoalveolar, observa-se um deslocamento gradual da inserção fibrosa para a superfície vestibular. Então quer dizer que aquele freio, lá na vida intrauterina, ele vem inserindo bem na região posterior, perto da papila incisiva, e aí depois que esse rebordo alveolar vai crescendo, a inserção dele vem diminuindo. Vem ficando mais vestibular, vem anteriorizando. Aí possivelmente não é o freio que migra, ele mantém-se estacionado enquanto dentes e processo alveolar crescem e deslocam-se para baixo. E aí esse freio vai parecendo que está localizado mais anterior e mais superior. Então, com a erupção dos incisivos permanentes e a continuidade do processo de atrofia do freio, ele alcança agora sua posição normal, inserindo-se acima da papila gengival interproximal. Se ainda, nessa fase, o freio apresentar uma inserção baixa, que é uma variação da normalidade, a subsequente irrupção dos incisivos laterais e dos caninos superiores, assim como o fechamento do diastema interincisivo central, o incisivo, os dois incisivos, estimulam a atrofia por pressão, que nós também podemos fazer com o nosso aparelho ortodôntico. Se os incisivos não se contactam por algum fator, a inserção do freio permanecerá baixa. Isso me faz pensar que é mais ou menos aquela história do ovo e da galinha. Será que o diastema ele está aberto por conta do freio? Ou será que o freio ele não retraiu, ele não reabsorveu porque ainda não foi fechado o diastema? Eu acredito mais nessa segunda hipótese. É calcado nessas evidências, odiernamente, condena-se a frenectomia preventiva, realizada em estágios precoces de desenvolvimento oclusal, seguindo a mesma linha de raciocínio, ao fechar um diastema da dentadura permanente. A maioria dos ortodontistas requisita uma frenectomia prévia, porém a aproximação mecânica dos incisivos centrais superiores, mesmo no adulto, pode estimular a atrofia do freio labial quando ele está presente. Professor, então quer dizer que eu não devo fazer a cirurgia do freio labial? Exatamente, você não deve fazer a remoção do freio labial antes de fechar o diastema. Fecha o diastema, espera 5 meses, o paciente tem que ter uma higienização muito boa. Depois disso, você pode examinar esse paciente de novo. Se houve um aumento dessa gengiva, faça a cirurgia. Se não houve, não faça a cirurgia. A estabilidade é o seguinte, tem um estudo longitudinal que apontou a reabertura de diastemas em 34% dos casos. Cara, 34% é muito. Você não pode fechar diastema dos seus pacientes e ter 1/3 deles com a reabertura. Eles vão acabar com a sua vida. Isso não pode acontecer. Portanto, sempre se recomenda a contenção fixa definitiva, eterna, onde o paciente pode removê-la 2 dias antes do óbito. E aqui nós temos algumas características de contenções. Essa contenção, por exemplo, é uma contenção feita apenas nos 2 incisivos centrais, que o lateral foi reconstruído. E aí pode-se fazer só nos laterais. O lateral não estava em má posição no início do tratamento. Característica dessa contenção: essa pequena dobra é para facilitar a passagem do fio dental. Essa resina colada, obrigatoriamente, tem que ficar próximo da cervical, da gengiva, porque senão o paciente pode morder em cima dessa contenção. Mas um outro tipo de contenção, que é muito utilizado, essa é a contenção higiênica, que nós podemos fazer de canino a canino. Quando você vai fazer essa contenção de canino a canino? Quando você tinha, por exemplo, um lateral girovertido, um lateral vestibularizado ou lingualizado, quando tinha os diastemas, e aí a gente pode fazer essa contenção de canino a canino, e talvez até de pré a pré. Veja que está abrindo um espaço aqui na mesial do premolar. Se ela tivesse sido estendida para cá, seria bem interessante. Ah, professor, mas eu fiz a minha assim, meu paciente está abrindo o espaço, e agora o que eu faço? Tudo bem, você passa um fio de amarrilho exatamente aqui nesse cotovelo, por baixo desse fio, dessa contenção, um fio de amarrilho 0,30, vem torcendo ele até a palatina do pré-molar, e aí você cola essa contenção de fio de amarrilho aqui, você está emendando essa contenção do amarrilho com a contenção que você já tem. Só mais uma característica dessa contenção higiênica é que é obrigatório também que ela fique mais baixa, mais próximo da cervical, para o nosso paciente não ocluir e não morder em cima dessa contenção. Se você quiser fazer uma contenção reta, observe que essa contenção aqui ela tem alguns erros. Ela está colada muito próximo da incisal do incisivo. Só é possível fazer uma contenção como essa se você tiver um overjet acentuado. Significa que provavelmente você não tratou o paciente completamente. Então esse tipo de contenção reta pode ser feito? Sim, pode ser feito. Só que ela não pode ficar próximo da incisal. Ela tem que ficar colada bem perto da cervical dos incisivos. Professor, mesmo assim eu colei perto da cervical e o meu paciente está mordendo em cima. Então você não tratou a sobremordida dele. Ou então você não observou que ele tem 2 oclusões. Uma em máxima intercuspidação e outra em relação cêntrica. Em máxima intercuspidação ele tem um overbite normal. Em relação cêntrica
ele tem uma mordida profunda, ou um pouco mais profunda, ou um pouco mais distal, que pega nessa resina. Então você tem que olhar isso, obrigatoriamente. E por fim, nós temos também as contenções removíveis, que nós poderíamos, no caso de uma criança, fazer, até no adulto, fazer uma placa de Hawley, com essas molas de manutenção de espaço, ou também poderíamos fazer uma placa de acetato. Lembrando que as placas de acetato para contenção tem que ter 1 milímetro de espessura e você não deve fazer naqueles pacientes que têm apertamento, porque isso pode provocar aquele efeito chiclete e o paciente aumentar o apertamento dele. Nesse caso aqui, você está observando que houve um preciosismo na instalação dessa contenção fixa juntamente com a contenção com a placa de acetato. Eu só faço essas duas contenções dessa forma quando, por exemplo, eu tinha diastemas entre os centrais e às vezes eu fiz exodontia de pré e sobrou. Eu tô com medo de abrir diastema nos pré-molares. Aí de canino a canino eu seguro com a contenção fixa e o restante eu seguro com a minha placa de acetato. Show de bola? Então agora você já sabe o que fazer com o seu freio labial. Deixa quieto, não vai remover esse freio antes. O pós-operatório disso é terrível. O seu paciente vai sofrer, complica a vida dele não. Se tiver que fechar o diastema, por exemplo, no adulto, feche o diastema. Sempre lembrando, tudo tem que começar com um bom planejamento. Espero que eu tenha contribuído com você com essa aula e a gente se vê em breve. Tchau!